Tá tudo bem. E eu acredito que estou gravando. Vamos dar uma checada aqui. Não, tá funcionando normalmente. Minha gente, a ideia é nessa tarde de terça-feira, que estou aqui em Brasília, conversar com vocês sobre a mensagem de Natal do presidente Temer. Ela deveria ter sido comemorada no dia 1º de abril, porque afinal, 1º de abril é o dia da mentira. Tudo o que o Temer disse no seu pronunciamento no dia 24 não é verdadeiro, é falso, é manipulação de dado, é uma narrativa que não corresponde à realidade. Falso das pequenas às grandes coisas. Disse que o governo baixou a inflação. Não é verdade. A inflação caiu porque o povo deixou de comprar, já que perdeu o emprego, perdeu a renda, ou perdeu as duas coisas. E milhares de lojas tiveram que fechar as portas depois de queimar estoques. Disse que o governo recuperou a economia. Você que está me ouvindo sabe que isso não é verdade, é mentira. A economia, mesmo com os dados falsos projetados pelo governo para este ano, está estagnada ou flutuando no fundo do poço. No último trimestre, o crescimento foi de 0,2%. Uma ninharia. Para compensar esta ninharia, inventa-se um número maior para o ano inteiro, com a certeza de que o tempo passa e que isso não será cobrado de ninguém. Temer disse que a taxa de juros é das mais baixas de todos os tempos. Não é verdade, Temer. É mentira. A taxa real básica de juros, que remunera os títulos públicos, continua altíssima e as taxas cobradas dos consumidores no crédito pessoal e no cartão de crédito passam dos 300%. Temer disse que a produção agrícola e as exportações são recordes. São, mas isso não é mérito desse governo. Reflete o comportamento dos preços internacionais das commodities, tanto agrícolas quanto minerais. Ele disse que a produção de casas para o povo foi retomada. Temer, não é verdade. Mais uma vez, não é verdade. Os programas habitacionais do Brasil estão virtualmente paralisados, todos eles. O Brasil sabe disso. A imprensa não faz a denúncia porque ela está ao lado do governo nessa loucura da destruição do Estado brasileiro e da volta do liberalismo econômico, do início de um liberalismo desenfreado no país. Ele disse que ajudou o povo liberando o Fundo de Garantia e o PIS/PASEP. Outra vez, não é verdade. É mentira. Quem realmente se beneficiou dessas liberações foram os bancos, que com isso reduziram a sua inadimplência. Eles liberaram para os bancos receberem os seus créditos de juros absurdos que o povo trabalhador não podia mais pagar. Os funcionários públicos estavam inadimplentes. Além do mais, os trabalhadores ficaram sem estes ativos para aposentadoria ou a doença. Perderam essa garantia, gastaram para pagar débitos absurdos provocados por juros imorais. Ele disse, o Temer, que o país está preparado para crescer. Você acredita nisso, você que está me ouvindo? É falso. Com gastos públicos congelados por 20 anos,
na forma imposta pela lei de Temer, pela sua medida provisória, aprovada desgraçadamente por esse Congresso, jamais teremos crescimento econômico sustentável, a não ser que este governo seja derrubado nas próximas eleições. É a única maneira de voltarmos a crescer, é derrubar esse governo concentrador de renda, que governa única e exclusivamente para os rentistas e para os banqueiros. É fácil recuperar nossa economia, eu não tenho dúvida disso. O governo anterior aprendeu como fazer isso. Lembram-se da crise de 2008? Medidas firmes do governo em 2009, injeção de dinheiro na economia através dos bancos públicos, permitiram reverter uma depressão agudíssima em 2009, provocada por fatores externos, para um crescimento alcançado de 7,5% em 2010. Não foi milagre. Foi uma política que já foi experimentada no mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos com o New Deal, na Alemanha com a nova política alemã. E nós chegamos praticamente ao pleno emprego. Sem essas medidas de austericídio, nós chegamos ao pleno emprego. As pessoas estão podendo trabalhar, sustentar suas famílias. É bom lembrar que quando, na próxima eleição, os candidatos se apresentarem e o Lula apresentar esta proposta de crescimento com a retomada dos investimentos públicos, a recuperação dos empregos e dos salários, isto na campanha de 2018, que nós vamos... Ele deve ser preso, sim, mas não é possível que um juiz haja sem respeitar as regras do direito. Porque se hoje ele comete uma arbitrariedade com um garotinho, com uma Rosinha, amanhã um juiz do seu município se irrita com você e pode fazer a mesma coisa. Se nós não tivermos princípios a serem obedecidos, o país se transforma numa anarquia e se estabelece uma ditadura de promotores públicos e de juízes. E isto também não é bom. É tão ruim ou pior que esse processo de corrupção, que foi sim levantado pela Lava Jato. Vamos estabelecer esse mérito para a iniciativa. Mas ditadura de juízes, minha gente, não. O Brasil não quer isso. Eu teci aqui as minhas considerações sobre pronunciamento amplo na televisão do Michel Temer. E vocês estão vendo, então, por que eu vou a Porto Alegre por ocasião do julgamento do presidente Lula, que é dia 24. Dia 23 eu vou estar lá já. E eu pergunto a vocês, se vocês concordam comigo, se vocês concordam com os brasileiros que na última pesquisa disseram, 70% disseram que não querem a privatização de empresas públicas e 78% que não admitem a participação do capital estrangeiro na Petrobras. E eles estão acabando com a Petrobras, estão acabando com as empresas públicas, transformando tudo num negócio. Energia elétrica agora é para quem puder pagar. Não há nem a necessidade de investimento. E eu sei que se pode fazer de forma diferente. Fui governador do Paraná e governei de forma diferente. Governei fraternalmente para a maioria da população. Liberei de impostos pequenas empresas, com sensibilidade, com fraternidade, não foi mágica alguma. Me inspirei em políticas que deram certo no mundo, como no New Deal dos Estados Unidos, como a nova política alemã, e deu certo, apesar de eu não ter os instrumentos que teria num governo nacional. O Estado tem limitações incríveis, e é por isso que eu vou estar lá no Rio Grande do Sul. O Lula é o ponto de apoio que a nacionalidade, que o povo brasileiro precisa para a volta da democracia, para o restabelecimento da visão de nação popular, democrático, nacionalista e popular, é o governo que nós queremos. Porque cada vez mais o conceito de nação se iguala, incorpora o conceito popular. Porque nacional, no nosso país, é o povo que trabalha, que sofre,
que está tendo seus direitos eliminados por um governo liberalista, que retira direitos conquistados por décadas dos trabalhadores e quer agora acabar com a aposentadoria. A aposentadoria que eles querem acabar é tão somente para entregar para os bancos, porque é uma massa de dinheiro enorme e eles acham que na mão dos banqueiros, nesse projeto de concentração de renda, eles vão conseguir dar uma mexida na economia. Minha gente, não dá certo. Vejam o que aconteceu no Chile e os países que privatizaram isso vão muito mal. Vamos a Porto Alegre. Eu estou aqui dizendo para vocês porque eu vou. E seria interessante que você, que está como eu, com a disposição firme do restabelecimento da democracia do Brasil, fizesse um vídeo curto, um minuto e meio, e pusesse aí no Twitter, no Facebook, no Periscope, as razões pelas quais você estará conosco em Porto Alegre, no dia 23 e 24. Pela democracia, pela participação do Lula no processo eleitoral, mas, acima de tudo, pela democracia, pelo restabelecimento da visão nacional, pela restauração da nossa dignidade em sermos brasileiros. Valeu, minha gente. Era o recado de hoje. Obrigado pela atenção. Se puderem, multipliquem, retweetem, repitam essa minha manifestação. Vocês me deixariam satisfeito e dariam uma repercussão maior que a do meu Facebook e do meu Twitter a esta manifestação que faço em Brasília, nessa tarde quente e seca. Um abração para todos vocês.